Então, pessoal, vamos lá ver um novo conteúdo. A gente vai refletir um pouco sobre a gramática, o que é a gramática e as variações linguísticas, como que elas influenciam na nossa maneira de usar a língua, tá bom? Primeiro, o que significa saber português? E a pergunta é: você sabe português? Vocês leram aquele texto Santos Nomes em Vão, que fala sobre dois gramáticos que brigam e tudo. E no final vem o rapaz, o boy, né, e fala da maneira dele. E aí tem até uma pergunta naquela atividade se ele sabe falar português, alguma coisa nesse sentido, se ele sabe gramática. E aí a gente vai já chegar nessa questão da gramática. E eu pergunto para vocês o que significa saber português? Será que só sabe português quem fala exatamente de acordo com as regras gramaticais? Será que existe alguém que fala de acordo com as regras gramaticais? Vamos começar analisando essas frases bem aqui que eu coloquei para vocês. Primeiro, escola está o da ônibus atrasado. Percebam que todas essas palavras estão grafadas de acordo com a ortografia. Escola está o da ônibus atrasado. Mas essas palavras escritas corretamente de acordo com a ortografia, nessa ordem que foram colocadas, expressam alguma mensagem? São uma frase em língua portuguesa, um enunciado em língua portuguesa? Eu consigo depreender alguma mensagem? Se alguém usasse essa frase, falasse essa frase para você, você entendeu o que a pessoa está dizendo? Alguém que usasse essa frase sabe falar português? Gaste 2 minutos, 2 segundos aí, 20 segundos para organizar essa frase. Eu sei que vocês já organizaram essas palavras e formaram uma frase que faz sentido. O ônibus da escola está atrasado. Se você conseguiu formar essa frase a partir das palavras que estão lá em cima, parabéns, você sabe português. Por quê? Porque a gente consegue reunir as palavras da língua portuguesa formando um enunciado. Como é que eu consigo fazer isso? Se você analisar essa frase, você vai ver que tem um sujeito, que é o ônibus da escola, um verbo de ligação, que é o verbo estar, e um predicativo do sujeito, atrasado. Mas no sujeito tem um núcleo do sujeito e um adjunto adnominal. Mas você pensou em tudo isso na hora que você formou essa oração, essa frase? Não. Por quê? Porque você já sabia formar essa frase, você não precisa pensar muito. Por quê? Porque você sabe o português, é a sua língua que você usa todos os dias para se comunicar. Então, saber português é saber se comunicar em língua portuguesa, é saber se expressar em língua portuguesa, é conseguir se comunicar com outra pessoa que também sabe a língua portuguesa. Olha o outro exemplo. Os motoristas do ônibus estão sempre zangados. Vocês vão logo perceber que a palavra motorista não está com plural. A palavra zangado também não está concordando com o plural aqui de motorista. O verbo estar não está escrito corretamente, está escrito tão, e se escreve estão, ok? Mas quando você escuta essa frase, quando você lê essa frase, os motoristas do ônibus estão sempre zangados. Você conseguiu entender a mensagem que quer ser dita? Você entendeu a informação que está sendo passada? Te comunicou alguma coisa? Se sim, então quem formou essa frase, a pessoa que conseguiu formar esse enunciado aqui, é um usuário da língua portuguesa. Ele sabe português, porque ele sabe comunicar a mensagem que ele quer comunicar em língua portuguesa. Mesmo que ele não esteja seguindo uma coisa chamada gramática normativa, que a gente vai já chegar nela. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: o que é gramática? É um sistema de regras de funcionamento. E todas as pessoas que conseguem usar esse sistema de regras conhecem a gramática. Então, a pessoinha que conseguiu organizar essas palavras aqui, escola está, o da ônibus atrasado, e formar um enunciado com sentido, o ônibus da escola está atrasado, então essas pessoas conhecem a gramática, conseguem pegar essas regras de funcionamento e colocar em prática, se comunicando, ok? Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, os motoristas estão sempre zangados, que aí não está seguindo, não tem concordância e tudo mais, mas é uma construção gramatical. Por que é gramatical? Porque linguisticamente, ou seja,
no sentido de uso da língua, função da língua, ela funciona e obedece às regras. Tem um sujeito, tem um predicado, tem um verbo. Então, ela obedece sim às regras, forma uma frase com sentido, um enunciado com sentido. Mas aqui, escola estão da ônibus atrasado, mesmo todas as palavras estando escritas corretamente, ortograficamente, elas não formam um enunciado. Essa frase aqui, essas palavras não formam uma frase, não é linguisticamente válido, não tem um enunciado, não me comunica nada. Então aqui eu não tenho uma construção gramatical, eu tenho uma construção agramatical, porque as regras de funcionamento, que são muitas e a gente vai internalizando ao longo da nossa vida, elas foram colocadas em prática foram usadas. Aliás, não foram colocadas em prática aqui nessa frase, né? E aí não conseguiram formar um enunciado com sentido. E aí a gente vai chegar na gramática em si. Primeiro que a gente tem que entender é que existem duas gramáticas. Existe a nossa gramática que nós estamos usando nesse momento. Eu uso para falar e vocês usam para entender o que eu estou falando, que é a nossa gramática internalizada. É esse sistema de regras que todo usuário da língua tem dentro da cabecinha dele. Por isso que ele consegue organizar aquelas palavras lá e formar um enunciado. E a gente vai internalizando isso na prática, naturalmente, como está escrito aqui, pela prática, naturalmente, por todo mundo que fala. Quem ensina gramática pra gente são as pessoas que convivem com a gente, principalmente na infância. É só pensar, uma criança de 4 a 5 anos já domina quase completamente as regras de funcionamento da língua. Quando a criança está aprendendo a falar, ela tem lá pelos seus 3 anos e diz assim: eu mordei o meu amigo. Mordei? Ela está começando a entender as regras de funcionamento da língua e ela sabe que existe um padrão nos verbos, mesmo que ela não saiba o que é um verbo. Mas aí ela diz: eu falei, eu brinquei, eu cantei, eu pulei. Então eu mordei o meu amigo. Ela ainda não sabe que os verbos têm as terminações a R, R, e aí são conjugadas diferentes. Mas ela busca um padrão na língua. É isso que a gente faz. Como que ela busca esse padrão? A partir do que ela ouve das pessoas que se comunicam com ela. Então a gente vai aprendendo essa gramática na prática. E todos nós temos essa gramática internalizada. Acontece que existe uma outra gramática, que é a norma. E essa gramática normativa, ela foi surgindo ao longo do tempo, foi sendo construída ao longo do tempo, para quê? Para se buscar uma unidade na língua, né? Para que as pessoas falassem bem, usassem bem a língua portuguesa. E elas são formadas a partir do quê? Que falar que elas pegam? Se quando eu digo, os motoristas estão sempre zangados, a minha fala é gramatical, ela comunica uma informação, por que não é feito, a gramática não foi feita a partir dessa fala que diminui os plurais, é econômico. Em vez de eu dizer, os motoristas estão zangados, eu me economizo, eu digo, os motoristas estão zangados. Olha só, eu tirei um monte de S, mas a pessoa que escutou a minha frase sabe que eu estou falando de plural, porque eu disse os e porque eu disse tão. O plural não deixou de existir. Aí tem uma regra. Mas a gramática normativa, ela é produzida a partir daquelas falas que têm prestígio social. Então, quando se foi fazer as gramáticas, pegaram que jeito de falar? Que variante, que a gente vai chegar nessas variantes, nas variações linguísticas. Uma variante urbana, de prestígio, de escritores consagrados, de jornalistas. Então, foram essa maneira de falar que foi convencionada, que seria a norma, que seria a regra. E a partir disso, uma gramática normativa, que indica as regras que a gente precisa usar, é criada. E aí a gente tem que ir para a escola para aprender essa norma. Enfim. Mas é mais ou menos isso. Todos nós temos uma gramática internalizada, todos nós que falamos uma língua, seja ela qual for, você tem as regras dessa língua internalizadas na sua cabeça. Por exemplo, na língua portuguesa a gente tem o hábito de colocar normalmente o adjetivo depois, né? Moça bonita. No inglês é o contrário, né? Primeiro você coloca os determinantes, primeiro você coloca os adjetivos, depois você coloca o substantivo. Então, o usuário da língua inglesa, ele conhece essas regras.
de utilização da língua, enquanto o usuário da língua portuguesa conhece as regras de utilização da língua portuguesa e coloca os adjetivos determinantes depois do substantivo. É disso que eu estou falando. Todos nós temos essa gramática internalizada. A gramática normativa, quem é mais escolarizado vai chegar mais próximo dela, vai conhecê-la melhor, e quem é menos escolarizado, infelizmente, vai ficar mais distante dessa gramática normativa, porque muitas vezes não vai ter nem acesso a essa gramática. E aí nós temos a querida e amada norma padrão. O que é essa norma padrão? São aquelas regras que, como eu já disse, são pautadas em autores consagrados, escritores consagrados, pessoas de prestígio social e que dizem, olha, esse aqui é o jeito certo de usar a língua portuguesa. É colocando os plurais em todas as palavras, fazendo a concordância nominal. Os motoristas estão zangados. Porque o plural precisa estar no substantivo e nos determinantes do substantivo. Então, é essa norma padrão que vai dizer isso. E ela tem uma função muito importante, né? É de criar, de certa forma, uma uniformidade na língua. E aí eu até coloquei aqui no final, a ortografia é uma convenção. E de fato é. Porque imagina, se cada um resolve escrever da maneira que fala. Cachorro. Cachorro se escreve com CH. Mas se a gente for pensar só no som, eu posso escrever cachorro com X. Nós vamos ler alguns textos aí no trovadorismo mais antigos e vocês vão perceber, naquela época ainda não se tinha convencionado uma ortografia. Então, às vezes, no mesmo texto, você tem uma palavra escrita de uma maneira, com uma letra, e ainda nesse mesmo texto você tem novamente essa palavra escrita com outra letra, porque não havia uma convenção, um acordo de qual seria a maneira certa, ideal, enfim, de se escrever. Então, de certa forma, a norma padrão, ela tem uma importância, porque ela que diz ali, né, ela dita um padrão e ela acaba uniformizando de uma certa forma a língua. E aí eu consigo ler um texto que foi escrito, enfim, há 50 anos atrás, por um escritor do Sul, porque a gente está seguindo mais ou menos a mesma norma padrão. Então, ela tem uma importância. E é a norma padrão que é usada nos textos oficiais, nos livros, é a norma padrão que vai ser cobrada nas provas, no Enem, lá na sua redação. Então, a norma padrão, ela tem uma certa importância para a sociedade. E aí vem a grande pergunta: por que estudar a língua portuguesa? E aí eu digo para vocês, porque eu vou dizer, professora, se a senhora está me dizendo que eu já tenho uma gramática internalizada, que eu já sei língua portuguesa, porque eu me comunico com a língua portuguesa, eu mando meu WhatsApp, eu converso com os meus amigos, eu falo em casa com a minha família, eu assisto a televisão e entendo o que estão falando, então eu sei língua portuguesa. Verdade. Então, para que eu preciso estudar a língua portuguesa? Justamente para conhecer a norma padrão e para eu conseguir usar cada vez melhor a língua portuguesa nos meus objetivos. Porque a língua, ela vai ser muito importante para a tua comunicação em vários lugares, em vários níveis. Desde o nível pessoal ao nível profissional. Então, eu preciso conhecer a norma padrão, chegar o mais próximo possível dela, para entender em que situações eu vou precisar usar a norma padrão, em que situações eu vou precisar adequar a minha linguagem para aquele momento formal, entendeu? Então, por isso a gente precisa estudar a língua portuguesa, para saber como eu posso usar melhor a língua a meu favor no meu dia a dia. Para isso que a gente vai estudar aí esse ano inteiro. E aí, quais são os fatores que vão influenciar nesse uso da língua? Né? Porque, vamos pensar só, a língua portuguesa, ela é falada em vários países. Vários países. E aí, como é que eu vou... É igual essa língua? Porque a língua é uma só, a língua portuguesa. Mas será que a língua portuguesa ela é uma só para todo mundo que fala? Todo mundo que fala a língua portuguesa fala igual? Não. Quais são os aspectos que vão influenciar na maneira como as pessoas falam a língua? Aí vão entrar vários aspectos, que são as variações linguísticas, esses aspectos que vão influenciar na maneira que cada um de nós usa a língua. O que vai entrar aí? A diversidade, diferentes modos de falar. Tem vários aspectos que vão influenciar nessa diferença da língua e ela não necessariamente vai atrapalhar a captação da mensagem. Tanto é que, se você chegar no sul, por exemplo, que é do outro lado do país, vai ser uma variante linguística diferente, mas a gente vai conseguir se comunicar. Se você conversa com uma pessoa que é de outra classe social, tem outro nível de escolaridade, você consegue entender o que ela fala, porque ela ainda fala a língua portuguesa.
Então, as variações linguísticas, elas não vão atrapalhar tanto assim na comunicação, na captação da mensagem, mas elas vão influenciar na maneira que cada pessoa usa a língua portuguesa, que é uma só, mas que para cada uma ela vai ser diferente. Aqui eu coloquei os 4 tipos principais que são estudados e que são cobrados de variações linguísticas, tá? A primeira, variação sociocultural. O nome já está dizendo, né? Também é conhecida como diastrática, variação diastrática. O que vão influenciar? Fatores sociais e fatores culturais. Grau de escolaridade. Olha só, quanto maior o meu grau de escolaridade, geralmente eu vou estar mais próximo da norma padrão, da norma culta. Professora, por que a senhora falou geralmente? Geralmente porque a gente, na verdade, muito do que a gente aprende de gramática, como eu falei, é na prática. Então, se o meu nível de escolaridade não é muito alto, mas eu leio muito, leio jornais, eu leio romances, então eu leio textos que são produzidos na norma padrão, eu vou internalizar, ó, gramática interna, eu vou internalizar essa norma padrão. E mesmo não tendo grau de escolaridade muito alto, se eu leio muito, eu vou ter uma escrita mais próxima da norma padrão. O gênero influencia no nosso jeito de falar, homens falam diferente das mulheres, a idade, é só você pensar, por exemplo, nas gírias, nas expressões que a gente usa hoje e que os nossos avós não entendem, ou que os nossos avós falam com a gente palavras, expressões que a gente não entende o significado. Profissão, porque tem os jargões, né? Cada profissão tem as suas palavras técnicas, condições econômicas que vão influenciar no teu vocabulário, enfim. Então, variação sociocultural ou diastrática vai levar em consideração esses aspectos, e esses aspectos vão influenciar na tua maneira de falar, de usar a língua. Variação situacional. Eu vou mostrar um exemplo de cada uma depois, tá? Variação situacional ou variação diamésica. Olha só. Essa variação é o seguinte: o mesmo usuário da língua, a mesma pessoa, ela vai usar a língua de maneiras diferentes de acordo com a situação que ela está vivendo. Se é uma situação mais formal, se é uma situação mais informal, às vezes mesmo com os mesmos interlocutores. Eu sei que vocês estudaram em produção textual os elementos da comunicação e um desses elementos é o receptor, né, o interlocutor, a pessoa com quem você está falando. E isso vai influenciar na tua maneira de falar. Então, se você foi convidado, você aí ganhou um prêmio na escola e foi convidado para falar com o governador, você vai se comunicar com o governador de uma maneira. Diferente da maneira como você se comunica em casa com a sua família, ou diferente da maneira como você se comunica no WhatsApp com os seus amigos. Então, cada situação específica vai ter uma maneira diferente de usar a língua. E às vezes com os mesmos interlocutores, como eu dizia. Por exemplo, você é evangélico. E aí você vai pregar no culto de jovens. Quando você está lá na frente pregando para a sua igreja, você vai usar palavras diferentes, a maneira de falar vai ser diferente. Terminou o culto, vocês vão para casa de um irmão, sei lá, vão para uma pizzaria, para um momento mais despojado, conversando entre vocês, você vai estar falando com as mesmas pessoas, mas por ser uma situação mais informal, a maneira como você vai se comunicar com ela é diferente. Isso é a variação situacional, ok? Variação histórica, o nome já está dizendo, histórica. Então, a língua portuguesa, ela foi mudando ao longo do tempo, né? Algumas décadas atrás, farmácia se escrevia com PH. Alguns anos atrás, tinham palavras, por exemplo, assembleia, tinha acento, não tem mais. Então, ao longo do tempo, a língua vai se transformando naturalmente. Então, você tem aquela... você é um pronome de tratamento. A palavra você. A palavra você é uma evolução histórica de uma expressão muito mais antiga. Vossa mercê. Pronomes de tratamento. Ó, só reparar, os pronomes de tratamento todos começam com vossa. Vossa santidade, vossa senhoria, vossa majestade. Por aí vai. E por que você é pronome de tratamento e não começa com vossa? Porque ele começava lá na origem dele, vossa mercê. E depois vai virando vassum se, vós me sei, por aí foi. Até chegar no você, que hoje em dia no WhatsApp já é você. C, daqui a pouco vai ser só um murmúrio assim. Variação geográfica, evolução histórica da língua. Pelo visto, a evolução é de diminuir, para ficar mais fácil de falar. Variação geográfica, o nome já está dizendo, de região para região, vai influenciar na nossa maneira de falar. Não só no sotaque, na maneira como a gente pronuncia as palavras, mas principalmente no vocabulário. O nome que a gente chama as coisas, aqui a gente chama de um nome, lá a gente chama de outro. Por exemplo, qualira.
Você sabe o que é qualira? Qualira só existe no Maranhão. Professora, só existem homossexuais, pessoas homossexuais no Maranhão. O que é isso que a senhora está querendo dizer? Não. Mas essa gíria, esse termo específico para se referir a homossexuais é um termo que só se fala no Maranhão. Então, é disso que eu estou falando, variação geográfica. Se você chegar, por exemplo, em Portugal, talvez, mesmo eles falando a língua portuguesa, você tenha uma certa dificuldade de entender o que eles falam. Porque eles fazem construções sintáticas diferentes, eles colocam... E o sotaque deles é completamente diferente do nosso. Então, isso é a variação geográfica. Vamos para os exemplos. A primeira é da variação sociocultural. A gente colocou aqui um exemplo de uma música do Luiz Gonzaga chamada Vozes da Seca. Percebam como as palavras foram escritas aqui nessa canção. Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão. Mas doutor, uma esmola, um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. É por isso que pedimos proteção a vós, missê. Homem por nós excluído para as rédeas do poder. Pois, doutor, dos 20 estados temos 8 sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil está sem comer. Dê serviço ao nosso povo, enche os rios de barragem, dê comida a preço bom, não esqueça a açudagem. Livre assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem lhe pagamos até o juro, sem gastar nossa coragem. Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão, quando um dia a chuva vir, que riqueza para a nação. Nunca mais nós pensa em seca, vai dar tudo nesse chão. Como vê, nosso destino mercê tem nas vossas mãos. Olha só. Ah, professora, sociocultural por quê? Porque aqui você percebe o nível de escolaridade mais baixo desse leitor. Não necessariamente tem a ver com a região em que ele mora. Esmola, ele escreveu esmola com i. Não necessariamente nós, com esse nós aqui com i. Não necessariamente é uma expressão nordestina. É uma expressão de pessoas que têm um nível de escolaridade mais baixo, não sabem que às vezes a gente pronuncia de um jeito, mas escreve de outro. Nós, sem esse esmola com e. Então, pode ser alguém, poderia ser, não é nesse caso, mas poderia ser alguém lá do sul com nível de escolaridade mais baixo também escreveriam essas palavras dessa maneira, ok? Variação situacional de América que eu havia falado. Olha só, é a mesma pessoa aqui, o mesmo personagem, ele é um advogado. Aqui ele está no tribunal. Olha a expressão que ele vai usar. Senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. A mesma pessoa conversando sobre o mesmo assunto, aliás, dizendo a mesma mensagem, só que aqui numa situação informal, na mesa com os amigos tomando um suco. Cara, vamos cair na real. A testemunha só enrolou. Olha só. A mensagem é a mesma. Aqui ele diz que ela não acrescentou nada aos fatos conhecidos. Aqui ele diz, ela só enrolou. O nível de formalidade influenciou na maneira como ele usou a língua portuguesa. Na maneira como ele usou a língua portuguesa para passar a mesma mensagem. Variação histórica. Aqui a gente tem 2 trechos de cantigas trovadorescas que a gente vai estudar mais lá na frente. A primeira é do Pero Meogo. Passa seu amigo que lhe bem queria, o cervo do monte, a água volvia, Leda dos amores Leda. Olha só, água é água, bem com N, sem falar na escolha de palavras. Tudo isso mostra que é um texto mais antigo. Você de cara percebe que é um texto mais antigo. Quantos anos, gran coita d'amor, e no mundo qual hoje eu hei, querriam morrer, eu sei, o haverriam em sabor. Mas mentre eu vos vir, minha Senhor, sempre meu querria viver, e atender. Olha só, a mesma coisa aqui, né? A gente percebe na construção, na maneira como as palavras são escritas, que é um texto antigo. Isso aqui é a língua portuguesa, só que é a língua portuguesa lá do século XVI. Aliás, mito, do século XII, século XIII. Eu queria destacar aqui o Minha Senhor. Nessa época, a gente ainda não tinha um feminino para senhor, que hoje é senhora. Minha é minha senhora. Olha só, ainda não tinha nenhum feminino para senhor. Mostra aqui como a nossa língua evoluiu. Minha para minha, senhor já tem um feminino, é senhora.
E aqui a variação geográfica. Eu coloquei, eu até esqueci de falar, né, diacrônica e diatópica. Nome técnico dessas variações. E aqui a gente tem a variação geográfica no vocabulário, no nome das coisas. E aí tem os vários nomes pro. E não tem o nome que a gente fala aqui no Maranhão, que não sei vocês, mas eu chamo de pão massa grossa. Nem tem aqui. Região Norte, carequinha. Rio Grande do Sul chamam de cacetinha. No Ceará, carioquinha. Mar no interior aqui do Nordeste, pão aguado. Pão de sal, carcaça ou cacete em Portugal. E na França é pistolet. E tem lugar que chama de pão francês, né? Na França. Aqui ainda. E nós chamamos de pão massa grossa. Então, um mesmo objeto, um mesmo alimento, com nomes diferentes espalhados geograficamente. E nós falamos a mesma língua, falamos língua portuguesa, mas nossa, tem isso daqui do Brasil para Portugal, tem centenas de exemplos de palavras que a gente aqui tem um sentido e lá tem outro completamente diferente. Isso é a variação geográfica. Agradeço a vocês, espero que tenha sido clara e objetiva para não ficar muito longo. Se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês podem comentar lá no post ou podem me mandar um e-mail, tá bom? Aqui as nossas referências e obrigada.